Olá, muito bem, essa é uma partida que eu quero mostrar presente no livro Xadrez Básico do mestre nacional Dr. Orfeu D'Agostini. É um livro bastante conhecido da bibliografia enxadrística brasileira. Grande parte dos nossos dos mestres brasileiros certamente deram seus primeiros passos através desta obra muito respeitada do mestre D'Agostini. Em seu primeiro capítulo, a fim de demonstrar as noções iniciais do jogo de xadrez, ele elenca 4 partidas e esta é a primeira delas. Uma partida onde o grande mestre José Raul Capablanca joga de brancas contra Hermann Steiner nos anos 30. Capablanca, para quem assistiu a série Gambito da Rainha, deve ter ouvido a menção ao Capablanca. O grande mestre cubano foi campeão mundial na primeira metade do século passado. É um dos grandes nomes, considerado um dos maiores jogadores da história do xadrez. E sua contribuição para a teoria enxadrística mundial é de suma importância. Bom, sem mais delongas, vamos ver essa partida, que na verdade foi uma partida de exibição ocorrida nos anos 30 nos Estados Unidos, uma exibição num tabuleiro gigante com as peças vivas, ou seja, as pessoas vestidas com a temática das peças encenaram essa batalha no tabuleiro comandada por esses dois jogadores. Mas vamos lá, Capablanca joga peão E4, é o principal lance da abertura, né? Ele já domina 2 casas do território inimigo, né? As casas D5 e F5, bem como já viabilizam a saída do bispo de casas brancas, também abre caminho para a dama, abre linhas, e com a saída do bispo a possibilidade de desenvolvimento, né, do bispo de casas brancas e o cavalo que pode sair facilmente para a casa F3, viabiliza rapidamente o roque, né, que é uma maneira de proteger o rei, retirando o rei do centro do tabuleiro, onde a maioria dos ataques se dão, né, e colocando a torre em jogo, desenvolvendo rapidamente a posição inicial para uma posição mais combativa. O principiante ele deve, o quanto antes, buscar realizar essas tarefas de domínio de casas centrais, desenvolvimento das peças, a começar pelas peças menores, bispos e cavalos, e fazer a segurança do rei através do roque curto, geralmente o roque curto em algumas posições carece o roque longo, mas em 9 em cada 10 posições o roque curto é o recomendável, principalmente aos principiantes. Pelas mesmas razões, o jogador de pretas faz E5.
Aqui, o Capablanca faz o melhor lance possível, né? Que é o desenvolvimento do cavalo em E3, dominando a casa central do território inimigo e imediatamente atacando o material exposto das pretas. E já demandando das pretas uma jogada de defesa desse material exposto em E5. As defesas D6 é uma defesa jogável, porém ela limita a atuação do bispo. Em F8 das pretas. A defesa dama E7, ela limita ainda mais, é gritante a limitação do bispo F8 preto. Esta defesa definitivamente não é adequada. F6 é perdedora. A ausência dos peões de F, G e H em sua posição inicial, ela enfraquece as defesas do rei, né? Tendo em vista que, como foi dito, deve ser feito o roque o quanto antes, esses peões de F, G e H constituem um escudo ao monarca, né? Então, eles devem mover esses peões, deve ser evitado ao máximo, né? Somente deve-se movê-los com uma boa finalidade, né? Ou devido a uma grande necessidade. Aqui, por exemplo, as brancas poderiam fazer cavalo por E5, F por E5, então dama H5 cheque, aproveitando a ausência do peão de F, e então G6, dama por E5 cheque, está caindo a torre preta em A8. Qualquer lance que as pretas façam, que deve ser uma obstrução ao cheque que as brancas impuseram, vai cair a torre preta em H8. A defesa bispo D6 também é ruim, que bloqueia o peão D das pretas e o bispo C8 preto fica limitado. A defesa mais adequada é cavalo C6. Desenvolve uma peça, atua em casas centrais e faz a defesa do material das pretas. Não debilita a posição do rei, tampouco obstrui o desenvolvimento das demais peças. Capablanca faz cavalo C3 a fim de desenvolver uma peça e, da mesma forma, cavalo F6 as pretas fazem, colocando mais uma peça em jogo. Os cavalos todos têm forte atuação no centro do tabuleiro. Ambos jogadores dispõem seus cavalos no centro do tabuleiro, fazendo a abertura conhecida como abertura dos 4 cavalos.
Uma continuação da abertura dos 4 cavalos é o desenvolvimento do bispo a fim de viabilizar o roque no próximo lance. É um excelente lance, é um lance de desenvolvimento. O bispo aumenta o seu raio de ação, que passa a atuar atacando a casa C6, onde encontra-se um cavalo inimigo. Cavalo este que faz a defesa do material das pretas. Então, as brancas fazem um lance de desenvolvimento, bem como um lance de ataque, insistindo, né, no ataque ao peão E5. É um excelente lance para as brancas. Aqui, a defesa D6 deste material, como já vimos, limita a ação do bispo preto em F8. Como alternativa, as pretas têm um contra-ataque, né? Fazem a defesa através de um contra-ataque, né? Jogando o bispo B4, da mesma forma que o bispo branco causa uma ameaça ao material das pretas, as pretas também têm um contra-ataque. Vejamos, bispo por C6, D por C6, cavalo por E5, bispo por C3, B por C3, cavalo por E4, recuperando o peão. Observando esse contra-ataque das pretas, Capablanca segue com o desenvolvimento e faz roque. Observando todos os apontamentos a respeito da abertura. Da mesma forma, as pretas fazem roque. E continua com D3, desenvolvendo, abrindo linha para mais uma peça menor. Então, os bispos e cavalos são peças que são desenvolvidas primeiro. São chamadas peças menores. Da mesma forma, as pretas fazem D6. E agora, bispo G5. As brancas têm a iniciativa de atacarem a posição das pretas pela ala do rei, né? Este cavalo agora em F6 encontra-se cravado, pois a retirada do mesmo ocasiona na captura da dama preta em D8. As pretas têm a defesa adequada diante da captura bispo por F3, bispo por F6. Podem utilizar a própria dama para recuperar a peça com dama por F6. Vamos ver numa segunda parte do vídeo uma boa continuação para as pretas nessa posição.